Pai do Senhor, irmãos, estamos felizes por estar nessa manhã, juntamente com os irmãos, para aqui estudarmos mais uma vez a lição bíblica. Nós estamos nesse trimestre estudando, triunfando sobre as batalhas e a adversidade da vida. E nessa manhã nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Jesus Cristo é poderoso para solucionar os problemas extremos. Vamos orar antes de iniciar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti por essa oportunidade e podemos estar aqui para ministrar a Tua palavra. Vem nos abençoar nessa manhã, Jesus, abençoar cada servo Teu que está estudando a Tua palavra. Nessa live que Tu possa falar em cada vida, em cada coração. Obrigado por essa oportunidade, eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o textual desta lição está em Marcos capítulo 4, versículo 41, e diz assim: sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A verdade predicada está: não devemos temer nada, pois Jesus é suficientemente poderoso para nos fazer vitoriosos. Os objetivos dessa lição é apresentar o poder de Jesus sobre as forças da natureza, apresentar o poder de Jesus sobre as forças do mal, mostrar que Jesus não mudou. O texto de referência está em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 39. Irmãos, nessa introdução, eu gostaria, antes de entrar na introdução, ler Salmo 33 e no versículo 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, muito difíceis, com grandes problemas e dificuldades no Brasil e no mundo. Mas nessa manhã eu quero trazer esse tema tão relevante pelo momento que estamos vivendo, a dizer que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Se você nessa manhã está com uma dificuldade, está passando por uma luta difícil, eu quero te apresentar Jesus nessa manhã, que Ele vai entrar na sua vida e Ele vai mudar a sua situação, vai resolver o seu problema, vai te trazer paz. Somente Ele, irmãos, pode trazer paz para a sua vida. Quando a gente pega no dicionário a palavra extremo, que está no auge, que é o último grau de intensidade, intenso, máximo, seja qual for a adversidade que aparece diante do nosso caminho, Jesus tem o poder sobre tudo e sobre todos. Basta cada um de nós confiar nele. A confiança em Jesus, irmãos, nos leva a usufruir de tudo que Ele nos prometeu. Em João capítulo 14, versículo 12, fala sobre isso. Você precisa ter a confiança em Jesus. E para ter a confiança em Jesus, você precisa estar com o seu coração aberto a Ele, para que Ele possa entrar e fazer nele morada. Hoje, quando a gente estuda, o cientista coloca Jesus num ponto histórico e tira um pouquinho a divindade desse Deus maravilhoso que nós servimos. Na verdade, a humanidade de Jesus se reveste de grandeza e dignidade pelo fato de Ele ser o próprio Deus. Então Ele tem poder de mudar as coisas, de mudar as circunstâncias e de fazer coisas que são impossíveis aos nossos olhos, fazer possíveis. Então, se nessa manhã você está passando por um problema difícil, se você está com uma dificuldade nessa manhã, se você está enfrentando uma depressão, o que seja que você esteja passando, ouça com atenção o que Jesus pode fazer na sua vida. O título da lição fala: Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Irmãos, se a gente colocar os problemas extremos que a humanidade está vivendo hoje, são vários, né? E o maior deles é a doença, é a enfermidade, né? Que tem muitos à beira da morte. Passamos agora pela Covid, estamos vencendo esse mal e Deus tem dado vitória a muitas pessoas que passaram por essa doença. E muitos não conseguiram vencer. Mas quem está com Jesus Cristo vence todas as coisas. Mesmo que você pareça receber uma resposta do não, o sim, ele chega no momento que Jesus se apresenta. E ele dá o sim, mesmo que a resposta seja o não, porque o não para você pode ser a vitória do amanhã. Amém? Na introdução dessa manhã que eu li,
eu apresentei um Salvador que se apresenta que traz solução, né? Não é salvadores, tá? A gente às vezes tem muitos salvadores se apresentando, né? Mas só tem um Salvador que traz consolação e traz paz, que é Jesus Cristo de Nazaré. E nessa manhã nós iremos estudar que Jesus, no meio de uma diversidade com os discípulos que estavam ali junto dele, eles ali naquele momento que ele estava com os discípulos estavam conhecendo o ministério de Jesus. E ele ali estava descansando, repousando naquele barco. De repente eles viram com grande temor, porque veio um vento naquele mar, e eles estavam a ponto de naufragar. Mas tinha alguém naquele barco com eles, e esse alguém era Jesus Cristo, e eles estavam apavorados e não sabiam o que fazer. E aí eles acordaram Jesus, que a gente lê aqui no texto referência, e Jesus estava dormindo, né, ali tranquilamente, e eles despertaram dizendo: mestre, não se vê que pereçamos? E às vezes nós estamos com uma dificuldade tão grande e achando que as coisas vão perecer, mas eu quero te dizer, irmão, Jesus está no controle. E Jesus acordou, olhou para a tempestade e mandou que o vento se acalmasse, mandou que o vento parasse naquele momento, e tudo se acalmou e eles foram salvos. Jesus olhou para eles e falou: olha, falta fé na vida de vocês. Vocês me acordaram, mas se você tivesse fé e cresce no poder de Deus que sou, vocês estariam tranquilamente, passariam por essa tempestade, né? Às vezes nós estamos olhando uma tempestade na nossa frente e nós temos autoridade para repreender esse vento, nós temos autoridade para fazer essa tempestade parar. Basta termos fé e acreditar que aquilo possa acontecer, né? E Jesus nos deu essa autoridade, e Ele te dá nessa manhã autoridade para você repreender essa enfermidade, para você orar por esse problema, e a vitória vai chegar na sua vida. Não devemos temer nada, pois Jesus é suficiente, poderoso para nos fazer vitoriosos, irmãos. É a verdade aplicada que nos fala nessa manhã. Na leitura da semana, nós podemos observar que Jesus é aquele que amarra o valente. Em Mateus 12, 29, Jesus exerce toda a autoridade sobre todas as forças do mal. Um homem endemoniado é liberto. Jesus acalma nesse texto a tempestade. Jesus despojou do principado toda a potestade. Jesus venceu o diabo. Então, irmão, não existe nenhuma barreira que possa impedir o homem de ter a vitória quando ele está com Jesus. Mas o fato de você ter Jesus e não ter intimidade com Ele, às vezes faz você passar pela dificuldade e pelos problemas, porque você não está falando o que você está passando, você não está demonstrando a dificuldade que você está passando, você está apenas reclamando, você está dizendo para você mesmo: eu não vou conseguir passar, eu estou com um problema. Só que Jesus está no barco, irmãos, Jesus está no lado e Ele te dá a vitória. Nesse momento Ele determina a vitória para a sua vida, né? Nós devemos apresentar todos os dias ao nosso Deus em oração as nossas necessidades. Eu às vezes passo momento, e lendo essa lição, a gente pode ver que tem momentos da nossa vida que a tempestade ela vem para derrubar, para nos destruir. Mas nesse momento, exatamente nesse momento, eu apresento Jesus Cristo em oração, apresento esses problemas a Jesus Cristo em oração, e Jesus Cristo, de uma forma linda e maravilhosa, Ele me dará a resposta. E às vezes a resposta não é da forma que eu quero, mas eu sei que a resposta chega no momento exato da minha necessidade. E a resposta vem com uma solução. E isso é o mais importante, irmão. A gente às vezes está nessa manhã apresentando várias situações para o Senhor Jesus. Às vezes não sabemos o que iremos passar, mas Jesus Cristo está pronto a nos ajudar. No tópico 1 diz assim: o poder de Jesus sobre a tempestade. Quando Jesus repreendeu a tempestade do mar da Galileia, os discípulos ainda estavam conhecendo a Jesus Cristo. A tempestade da vida serve para nós reconhecermos a ação do poder de Jesus sobre as nossas adversidades. Nós temos que reconhecer que Jesus Cristo, Ele muda a situação do homem
no meio da adversidade. Às vezes nós estamos passando por essa adversidade, você está passando por uma adversidade e você ainda não conheceu o poder do Deus que você serve. Então nessa manhã Ele pode mudar a situação desse problema que você está vivendo. No item 1.1, a ordem de Jesus. Quando Jesus se deparou com aquele problema, Jesus dá uma ordem direta aos seus discípulos a irem à outra margem do mar da Galileia. Henry Daniel afirma que não raro no mar da Galileia ocorria várias tempestades. No inverno, vento que chegavam do frio ao seco, que tornava aquele mar de cristal, baixando a temperatura a 18 graus, de uma situação que provocava uma espécie de redemoinho, que causava ali uma tempestade. Assim também é a vida do crente. Muitas vezes nós estamos numa vida numa bonança tão maravilhosa, e de repente, do nada, surge a tempestade na nossa vida. Do nada surge uma crise na nossa vida. Do nada surge um aperto na nossa vida. É nesse momento, irmãos, que se apresenta Jesus Cristo de Nazaré. É nesse momento que nós usamos da autoridade que Jesus nos deu. Nós temos o livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai, e aí vem a grande diferença. É quando que nós não estamos sozinhos, que nós estamos com Jesus Cristo. Quando nós dobramos o nosso joelho e apresentamos ao Pai o nosso problema, Jesus Cristo entra como nosso intercessor, através da pessoa do Espírito Santo, e dá a resposta. Diante do Pai é apresentado os nossos problemas, e a resposta vem de imediato. Mas o meu problema não está sendo solucionado com essas palavras, irmão Ricardo. O meu problema continua. Eu quero te dizer nessa manhã, irmãos, o nosso problema é uma situação que você está vivendo para mudar a sua vida, para mudar a sua fé, para mudar aquilo que você está nessa manhã crendo, porque às vezes a sua fé está naquilo que você está olhando, que está enxergando, mas Jesus Cristo quer te dar algo que você não está vendo, e o que você não está vendo é o que Ele pode fazer na sua vida nessa manhã. Às vezes você não está vendo uma solução, às vezes você não está vendo uma resposta para você, mas Ele vai te dar a resposta nessa manhã, e a resposta é a salvação, a resposta é a solução para o seu problema, a resposta é a mudança do caminho, a resposta é trazer paz para a sua vida. No item 1.2, Jesus também estava no barco. Nas Escrituras, as águas muitas vezes simbolizam a morte. O batismo reflete isso. Quando Jesus está no barco, irmão, tudo vai ficar bom. Porque quando você vê uma tempestade chegar, você também apresenta Jesus Cristo nessa hora, aquela dificuldade, e a tempestade vai se tornar uma bonança na sua vida, né? No item 1.2, Jesus apresenta que os discípulos estavam ali temerosos, eles não estavam crendo no que ia acontecer, eles não sabiam o que Jesus iria fazer, mas Jesus usou apenas uma palavra, né? Aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E o mar calou. Aqui, quando ele fala que ele repreende o mar, ele repreendeu naquele momento o vento que estava soprando sobre o mar. E o mar ouviu, e o vento ouviu e atendeu a autoridade de Jesus Cristo. Que vento está na sua vida nessa manhã? Que vento está sobre você nessa manhã? Existe um Deus que pode repreender o vento, e você pode entrar totalmente na paz. Porque às vezes, irmãos, a tempestade ela vem para que possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Às vezes a resposta está à sua frente, mas você precisa passar por um vento para que a resposta chegue para você. Às vezes você não está enxergando o que Jesus pretende fazer na sua vida, mas eu quero te dizer nessa manhã, Jesus Cristo vai te dar a resposta. No item 1.3, Jesus repreende o vento e o mar. A cena que Jesus apaziguava a tempestade é icônica nos evangelhos. Ao ordenar que o mar cale-se, Jesus amordaça, pois tentava devorar o barco. O mar fica inativo diante de Jesus Cristo, o Deus poderoso. Irmãos, quando a gente apresenta essa tempestade, ela é uma situação extrema, porque o barco no meio de uma tempestade ele pode naufragar, né? E quantas situações extremas estamos vivendo numa sociedade hoje? A sociedade da fome, né? Que está passando fome, as pessoas que estão passando pela morte. Jesus Cristo pode trazer solução para todas essas coisas. Então, irmãos,
Quando nós apresentamos o problema e a dificuldade extremo, nós apresentamos também um Deus que está acima de qualquer coisa impossível na vida do homem. No item 2, o poder de Jesus sobre os demônios. A tempestade se mostrou um obstáculo no percurso de Jesus e dos seus discípulos em direção a um propósito, a libertação de um homem gadareno. Se observa, irmão, que nesse item nós observamos que Jesus estava indo para trazer a liberdade ao gadareno. Jesus estava indo a trazer a solução para aquele homem, mas não obstante ele já passou por uma tempestade, mas ele venceu a tempestade. E o objetivo, irmãos, aqui era trazer vida, restauração a esse homem que estava com possesso por uma legião de demônio, né? Mas Jesus Cristo veio trazer ali solução para aquele homem. E Jesus Cristo, ele faz isso porque ele tem poder para trazer soluções aos problemas mais difíceis, e mesmo que você vai encontrar dificuldade no trajeto, o destino certo, Jesus chega e muda a situação. Não há problema que Jesus não possa resolver. Não há dificuldade e situação que seja perdida para Jesus Cristo. No item 2.1, lidando com as situações extremas. Depois do enfrentamento da tempestade, Jesus e seus discípulos chegam à província dos Gadarenos. Ali, ele encontra um homem possuído por uma legião de demônio. Este homem, devido à possessão demoníaca, vivia em sepulcros gritando. E observe, irmão, que a situação desse homem, nenhuma pessoa podia chegar perto dele, porque ele tinha uma força tremenda e quem chegasse perto dele podia se machucar ou podia até morrer. Então, para você ver o poder que existia, a força do mal que estava sobre esse homem, né? Mas, irmãos, quando Jesus chega, não existe força do mal que resista ao poder de Jesus Cristo. Vocês observem que não é somente o Filho do homem, mas é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo chegando para trazer a solução, porque Ele é Deus. Se fosse o homem apenas, uma pessoa natural, estava ali nas suas limitações, mas quando esse homem tem junto dele Jesus Cristo, aquela limitação que está para o homem, ela é resolvida porque se apresenta o próprio Deus para trazer a solução. Aleluia. Os demônios se submetem a Jesus. Basicamente, a pregação de Jesus era a proclamação do reino de Deus. O exorcismo realizado por Jesus expressa a característica desse reino. Em Jesus o mal estava sendo vencido, pois o reino estava entre eles. Os demônios ainda não estão totalmente inativos. Deus permite que os demônios ainda haja em alguns lugares, em algumas situações. Ele está aí, eles estão aí. Mas eu quero te dizer também que ao mesmo tempo que eles estão aí, Deus é soberano sobre eles, né? Ele permite que o espírito mal continue atuando no mundo, mas contudo, o Senhor está nos revelando que Jesus Cristo venceu no dia mal, e nesse dia Ele deu poder aos homens para ter autoridade sobre os demônios, né? Em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 12, você vê a autoridade que tem de Jesus sobre os demônios. O reino de Deus é presente, mas ao mesmo tempo é oculto. Ele só pode ser visto pelos olhos da fé. Todo o poder das trevas se curva diante do sol da justiça. Aleluia. No item 2.3, Jesus dá nova vida. Depois de encontrar com Jesus, aquele homem que outrora tinha sido controlado pelos espíritos imundos, agora é encontrado sentado, vestido em perfeito juízo. Jesus transformou as circunstâncias extremas em novas oportunidades, quando o ser humano tem um verdadeiro encontro com Cristo vivo. Então aquele homem teve um encontro com Jesus Cristo, e quando ele teve aquele encontro com Jesus Cristo, ele recebeu a libertação. Às vezes você está passando aí por situações na família, né? Situações de perturbação, situações que às vezes não é visível ao olhar, mas situações perturbadoras, que é a própria ação do inimigo tentando destruir a sua casa, tentando destruir a sua família, tentando destruir o seu lar. Mas Jesus Cristo pode mudar a situação, Ele pode dar vida, Ele pode entrar com a resposta, Ele pode entrar com a situação. Deixa eu correr, irmãos. No item 3, Jesus ainda é o mesmo.
Jesus é imutável, Ele muda e nada pode mudar, Ele não muda e nada pode mudar. Assim como Ele fez nos tempos passados, Ele ainda faz hoje. Jesus 3.1, Jesus tem todo o poder. Temos observado, irmão, que Jesus em seu ministério recebeu todo o poder dado por Deus Pai a Ele aqui na terra. E o seu poder é capacidade para o poder de realizar algo sobre uma força poderosa. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para expulsar demônios, Ele tem poder para ressuscitar, Ele tem poder para transformar e submeter todas as forças da natureza ao seu domínio e ao seu poder. Somente Jesus Cristo pode fazer essas coisas na vida do homem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele também tem o poder como autoridade, a autoridade de fazer, de reger todas as coisas, porque a Ele, ao nome de Jesus Cristo, foi dado todo o poder, dunamis, poder de estar à frente, poder de estar como líder, poder de ter libertador, de mudar a situação do homem. No 3.1 diz assim: Jesus tem o poder de mudar. No 3.2, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Hebreus 13:8, o texto afirma: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Essa preposição é a segurança para que nós confiamos no seu amor e na sua fidelidade. Cabe a nós, irmãos, depositarmos em Deus a perfeita confiança de que só Ele pode mudar a situação, só Ele pode mudar as coisas. Nós estamos vivendo numa sociedade tão materialista que quando a gente fala nas coisas sobrenaturais, para eles parece impossível, para eles parece algo que não vai ter solução. Mas eu quero te apresentar aqui, irmãos, que para Jesus, aquele Jesus que no passado fez milagres, hoje os milagres podem acontecer. Hoje pode acontecer um milagre na tua vida, hoje pode acontecer um milagre na tua casa, hoje Ele pode mudar a situação da tua vida. E Deus tem esse poder na pessoa bendita de Jesus Cristo. 3.3, permanecemos nele. Assim como a videira é Jesus, nós somos os ramos, devemos estar enxertados em Cristo. A ovelha só tem proteção se estiver debaixo do cajado do seu pastor. A verdadeira ovelha de Jesus ouve a sua voz e conhece e obedece. Aleluia. No texto de João capítulo 10 e versículo 15, Jesus se apresenta como pastor das ovelhas. E as ovelhas reconhecem a sua voz. E quando elas reconhecem a sua voz, elas vão e o seguem. Porque somente esse pastor tem poder para salvar essas ovelhas, né? E aqui ele apresenta como pastor dessas ovelhas, né? Na conclusão dessa lição, irmãos, eu quero trazer que nada temeremos nessa vida, porque o nosso Deus tudo pode e está conosco, mesmo nas dificuldades. Que possamos permanecer nele, sem desviar o nosso olhar, sem sair da posição e cheio do seu Espírito Santo. Que possamos nessa manhã, que você possa nessa manhã conhecer o verdadeiro poder que há em Jesus Cristo. Que você possa nessa manhã entender que só Jesus Cristo pode mudar a situação da sua vida. Que você possa abrir seu coração e entregar a Ele. Dê uma oportunidade para a sua vida. Não existe razão nesse mundo para estar sozinho. Não existe razão para você viver uma vida por sua direção. Tenha Jesus Cristo como o pastor da sua vida. Tenha Jesus Cristo como o capitão do seu barco, para que você possa chegar a um porto, a um destino final que somente Jesus Cristo pode te dar. Que Deus te abençoe nessa manhã. Foi rápida a lição, irmãos, eu só fiz aqui um resumo dessa lição, mas estaremos estudando, que você possa estar estudando essa lição e aprofundando naquilo que Deus tem para te dar. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.